Como é que você reage na hora da tentação? O que passa pela sua cabeça na hora que você está sendo tentado? O que vem à sua memória? Isso é importantíssimo saber para determinar se você vai ter vitória sobre o pecado ou não. Esse é o nosso assunto de hoje. O nosso tema é Vencendo as Tentações. E a nossa referência se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. As tentações, elas são normais na vida de qualquer crente, qualquer cristão. As tentações, com certeza, elas virão para a nossa vida. As tentações, elas são normais na vida de qualquer cristão. Elas certamente virão. E algo muito importante que eu tenho que ressaltar aqui, que as tentações, elas não são pecado. Não. O pecado é quando você cede a essa tentação. Mas ser tentado não é pecado. E o que Paulo está dizendo aqui no versículo que nós lemos? Paulo explica aos coríntios que Deus sempre providenciará um escape nas tentações. Mas de qual forma ele faz isso? No caso aqui dos coríntios, a igreja estava cedendo aos pecados de prostituição, divisões, idolatria e por aí vai. E Paulo toma uma atitude muito interessante. Em vez de xingar os coríntios e trazer palavras de condenação, Paulo não faz isso. Ele procura lembrar aos coríntios a sua identidade, a identidade que eles tinham em Cristo Jesus. É isso que diz 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Vamos ler. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que ele habita em vocês, que foi-lhes dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha o que Paulo está dizendo aos coríntios. Qualquer um de nós, com um pensamento humano, iria olhar para essas pessoas e condená-las. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo lembra que eles em Cristo são uma nova criação de Deus e que isso não cabe mais a eles. Paulo lembra também a eles que eles são santuário do Espírito Santo, que o corpo deles foi comprado, um alto preço foi pago e que eles não são deles mesmos. Queridos, essa é a orientação para quando nós nos depararmos com uma situação em algum momento da nossa vida, em um aconselhamento, é que o apóstolo Paulo, é a Bíblia, o Evangelho de Jesus declara para nós. O mundo já está cheio de condenação, as pessoas já condenam umas às outras. Não há uma palavra para levantar a pessoa. Isso não é palavra de efeito, é a palavra de Deus. Nós precisamos lembrar aos irmãos que estão sofrendo tentações, e às vezes até nós mesmos, porque nós não estamos isentos disso. Mas eu preciso lembrar que o meu corpo não é meu, não pertence a mim. O Senhor o comprou por alto preço. Nós somos santuários do Espírito Santo. Você precisa ter essa consciência todos os dias. Nós somos dele. Você precisa, em um aconselhamento, falar isso para a pessoa. Ela já está toda culpada, condenada. Aí chega alguém e acaba de condenar de vez. Essa não é orientação bíblica. Nós precisamos lembrar a pessoa quem ela é em Cristo. Paulo não condena os coríntios, pelo contrário, ele fala daquilo que eles ganharam em Cristo Jesus, daquilo que eles são em Cristo Jesus. Isso é muita graça de Deus. Você sabia, irmão, o escape para os coríntios era lembrar a identidade que tinham por meio da obra de Jesus. Qual é a sua identidade em Cristo?
Você é filho de Deus, amado por Deus. Ah, pastor, mas essa palavra, ela é muito leve para alguém que está em pecado, alguém que caiu em tentação. Pois é, mas é uma orientação bíblica. Condenar, palavras condenatórias para aquele que já está no fundo do poço. Reflita comigo, é isso que vai servir? Não é isso que vai servir. Você lembra, eu quero lembrar rapidamente aqui um fato da mulher que foi pega em adultério. O único que podia condená-la, o único que nunca pecou, que poderia condená-la, absorveu a mulher, liberou a mulher. Cadê os teus acusadores? Não tem nenhum mais, Senhor. Pois é, nem eu te condeno. Vai. Jesus liberou a mulher. Nós, às vezes, não liberamos as pessoas para novamente iniciar uma vida em vitória. Não é essa a orientação bíblica. Nós precisamos de revelação da palavra de Deus para orientar as pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em nossas tentações diárias, o escape é a palavra da graça. Essa é a palavra. Podemos escapar do pecado quando meditamos no Evangelho, direcionamos nossos olhos para Cristo em oração, em adoração, ou quando permitimos que a verdade do Evangelho sobre quem somos molde as nossas experiências. Essa é uma verdade. Amém, queridos? Reflita nessa palavra, reflita no Evangelho. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso e Ele nos alcança com essa graça tão poderosa. Amém? Vamos fazer a confissão de hoje que diz assim: eu não posso vencer o pecado com a minha força, mas a graça pode. Em Cristo eu já venci o pecado por meio da graça de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, amigos, Deus abençoe sua vida mais e mais. Deus te conceda dessa graça todos os dias e que ela alcance você nos seus relacionamentos, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu empreendimento, seu trabalho, a sua saúde, em nome de Jesus. E nos vemos no nosso próximo devocional.